E aí, minha galera, beleza? Tudo bem? Tá chegando o Bavi. O Bavi é sempre um jogo à parte, independente do campeonato que ambos estejam disputando. Não importa quem esteja na ponta da tabela e se o outro está na parte de baixo, não importa. Ou se os dois estão em cima, ou se os dois estão embaixo, está no meio da tabela. Bavi é sempre um jogo diferenciado. Venha com a gente. E aí, minha galerinha, beleza? Tudo bem? Como é que tá vocês na paz de Jesus, né? Amanhã é dia de Bavi. É sempre um jogo diferenciado em todos os sentidos. Isso a gente já conhece. O Bahia que aproveitou depois essa folga FIFA, né, data FIFA, tanto quanto o Vitória também aproveitou. Pela primeira vez o Bahia descansou, porque das outras vezes que teve data FIFA, o Bahia teve que cumprir outros jogos atrasados, Copa do Nordeste. Dessa vez o Bahia deu uma folga melhor aos seus atletas, né? E para trazer ele de volta ao clima mais inteiro. Bahia esse, que briga lá na parte de cima da tabela, e o Vitória briga na parte de baixo da tabela para sair. Mas isso não é ingrediente que deixe A ou B em vantagem por conta disso. Como eu já falei, Bavi é sempre um jogo diferente. É um campeonato à parte, certo? Ronaldo que volta, né, a viver a boa fase, e eu gostaria de falar sobre esse assunto aqui quando o assunto é goleiro. Vocês são testemunha que eu sempre falei que a gente não deve estar jogando pedra no goleiro. A gente sabe das deficiências e a gente ficar vaiando o tempo todo o goleiro, ele dentro de campo jogando, é dar um tiro no pé, né? É dar um tiro no pé. Seja para ele ser sacado do time, você sacramenta um jogador, acaba com a vida do jogador, que é o goleiro. Eu não digo nem outro jogador de linha ali. Mas o goleiro, quando você faz isso, tira ele porque ele está ruim, porque a torcida quer, você acabou a carreira do goleiro. E eu sempre disse aqui, né? Ninguém vai dizer que eu estou falando isso hoje porque, não. Eu sempre disse que a gente não deve estar jogando pedra em ninguém, no sentido de estar o tempo todo vaiando. A insatisfação por determinado jogo daquele atleta, principalmente quando o assunto é goleiro, a gente não deve estar fazendo isso, que acaba com a carreira do profissional. E o goleiro, número um nisso, sente mesmo, acaba com a carreira dele. E Rogério Ceni, por ter sido goleiro, sabe que essas mudanças, por questão de torcida pedir, acaba tudo. Ele sabe como o goleiro acaba tudo. Então manteve Ronaldo, mesmo com as críticas nossas de torcedor, menos eu sei que menos outros também. Ronaldo volta a atuar bem, volta a defender o Bahia, tem feito jogos bons e jogadas milagrosas. E aí, vocês não podem dizer que eu estou falando isso hoje porque ele melhorou. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Outra questão é, eu sempre digo aqui, não há nenhum time perdedor, né? Não, aliás, não há nenhum time vencedor antes do jogo começar. E surge um bocado de conversa que já ganhou, já ganhou, já ganhou. E antecipando, antes do juiz terminar, que B perdeu. Isso não existe. Isso não existe. Eu ouvi isso contra o Palmeiras e eu ouvi isso contra o Flamengo. E eu coloquei áudio aqui de torcedor do Bahia, né, que me desculpe, não torce para o Bahia, torce para um monte de time no Brasil e por esse motivo não tem a confiança no que é essa estrela e esse escudo. Aí fica torcendo para um bocado de time no Brasil
e falando essas coisas. E eu coloquei aqui ao vivo, né? Então, o que é que acontece? A gente espera amanhã fazer um grande jogo e o resultado é de quem aproveitar. O Bahia que intensificou as preparações para o Bavi, 504, e Migo participou parcialmente. Migo já volta a entrar a campo, já volta a fazer trabalho com o grupo, mas evidentemente com cautela, né? Com cautela, tempo reduzido, mas ele já volta a campo, faz meus trabalhos com o grupo, e isso é que é importante. É que a gente chega na reta final do campeonato, quando muitos clubes vão estar quebrados, seja no aspecto de cartão, seja no aspecto de departamento médico, seja no aspecto psicológico, o Bahia saiu dessa crise. Quando eu falo a crise, era diversos jogos, confere? Departamento médico, diversos cartões, cansaços musculares, desgaste físico, por uma quantidade de jogos de competição que vinha disputando. O Bahia já passou por isso e vive uma nova etapa. E essa nova etapa é trazer, né, os nossos jogadores que estão contundidos, que se contundiram por conta desses desgastes, voltar a ficar inteiro para os jogos. Ramos Mingo é um deles, né? O Ramos Mingo participou parcialmente dos trabalhos e o goleiro João Paulo foi a campo em mais um trabalho de transição. Luciano Juba, Alexandre e Eric Pulga fizeram academia e fisioterapia. Então, vamos ver o que é que vai dar? O que vai dar é que o Bahia, com certeza, vai ter todos os seus jogadores recuperados na reta final do campeonato. E isso é importante. Ok? E o metrô, né, a CCR, disponibiliza, né, mais um tempo para que o jogo do Bahia e Vitória não tenha problema nenhum. O metrô Bahia terá uma operação especial para garantir a mobilidade dos torcedores e vão assistir o Bavi a quinta-feira. As estações Flamboê e Pirajá, as mais próximas do estádio, terão os horários de funcionamento ampliado para 30 minutos, meia-noite e 30, já que encerra meia-noite e 30, exclusivamente para embarque de cliente. As demais estações do sistema metroviário vão encerrar as atividades no horário normal, às 0 hora, ficando aberta apenas para desembarques, certo? A operação depois da concessionária, né? A operação especial da concessionária ainda conta com o reforço de um quadro de agentes de atendimento de segurança. Tá certo? Então, a gente espera. E o Bahia que teve 3 jogadores mais uma vez convocados. O Bahia teve 3 da divisão de base convocados para a seleção brasileira. O Bahia tem 3 representantes da seleção brasileira sub-17, que disputará a Copa do Mundo da categoria, marcado para acontecer entre 3 e 27 de novembro no Catar. O técnico Carlos, né, anunciou a lista de 21. Né? Nessa terça-feira, entre os nomes estão os joias tricolores, goleiro Jampa, os atacantes Del e Juan Pablo. Então aí quer dizer o seguinte, o trabalho que o Bahia vem fazendo na divisão de base começa a surtir um efeito a nível de o Bahia ter 3 jogadores na seleção. Não sei dizer se é histórica, essas 3 convocações, mas eu sei dizer que o trabalho do Bahia começa a ter um grande reconhecimento. São joias do Bahia, que começa a viajar o mundo, participar das seleções de base, né, brasileira, e isso são jogadores para daqui a 1 ano, 2 anos, estar no time principal do Bahia estourado. Isso é recurso financeiro para ampliação dos projetos que o Bahia tem. A apresentação da equipe está marcada para segunda-feira, dia 20, na Granja Comari, em Teresópolis. O grupo ficará concentrado até o dia 28, quando embarca rumo ao Oriente Médio. O Brasil entrega o Grupo H, ao lado de Honduras, Indonésia e Zâmbia. Pau em todo mundo nós vamos dar, tá certo? Pau em todo mundo nós vamos dar. E o Vitória, vamos ter aqui a notícia do Vitória, é claro, evidente. O Vitória, deixa eu trazer aqui. O Vitória que no dia de hoje vai fazer o seu treino e atende o pedido da torcida organizada, né, que pediu para que pudesse acompanhar o treino do Vitória no dia de hoje. A TUI, né, que é a torcida uniformizada
imbatível, pediu ao Vitória para que pudesse acompanhar o treino de hoje, e o Vitória atendeu o pedido dos torcedores, né? Tá aqui. Vitória terá treino aberto para a torcida antes do Bavi. Eles já vinham se manifestando, os torcedores, a torcida organizada, vinham se manifestando, né? Para que pudesse ter esse espaço lá para acompanhar. Os jogadores e a comissão técnica do Vitória contarão com o apoio da torcida rubro-negra no último treino antes do Clássico Bravi, que será jogado nessa quinta-feira, às 21h30, no Barradão. A diretoria do Leão atendeu a um pedido da torcida organizada, pedido da torcida uniformizada, os imbatíveis, e liberou a presença da torcida no treino dessa quinta-feira, que será realizado a partir das 16 horas no estádio Manda Barraca. A informação foi confirmada pelo Bahia Notícias, junto à fonte da diretoria rubro-negra, e o acesso ao Barradão será liberado a partir das 15h30. Então tá aí a torcida, né? Após a representação na última segunda-feira, dia 13, a Elenco do Vitória segue preparação para o confronto contra o Bahia, que será amanhã. O grupo se apresentará às 14 horas no treino de hoje, que será realizado às 16. Concluída a atividade dessa quarta-feira, os jogadores do Vitória seguirão para a concentração na Chácara Vidal Guimarães, em anexo ao Barradão. Então tá aí o Vitória, que está na parte de baixo da tabela, brigando que nem um desesperado para sair de lá de baixo. E o Bahia, na parte de cima da tabela, brigando para se manter lá em cima. Volto a dizer, é diferenciado. O clássico foge todo o contexto de um campeonato comum. Um abraço a todos vocês e amanhã tem Bavi.